Revelado o segredo sinistro do demônio na estrada maldita de Paramuti. 10 anos de terror. Maria acordou com o coração na boca. O dia estava nublado, como se o céu soubesse que nada traria luz ao seu mundo. O desaparecimento de Ana, sua irmã caçula, pesava como uma fresta de sombra em sua alma. Ana tinha saído para mais um turno na bar, como sempre fazia, mas não voltou. Era como se a estrada que levava ao bar tivesse engolido sua irmã, sugando-a para um abismo de escuridão e medo. Maria sabia que os poucos que ainda falavam sobre a estrada maldita a evitavam. Diziam que algo ruim espreitava ali, que contava com o medo das pessoas para se fortificar. No centro da cidade, rostos conhecidos agora se tornavam estranhos, disfarçados de sussurros e olhares furtivos. Enquanto as crianças da escola a chamavam, Maria só conseguia pensar em Ana. O peso da responsabilidade sobre os ombros a fazia sentir que cada dia sem notícias da irmã era uma eternidade. Ao buscar apoio dos vizinhos, a resposta era sempre a mesma: sussurros abafados, expressões de medo. O silêncio parecia uma condenação. Era tarde quando recebeu uma mensagem anônima: "Você está procurando a Ana? Cuidado, o demônio não perdoa. Ele tem olhos em cada sombra." O celular tremeu em sua mão, e a sensação de pavor cortou sua visão. Sua mente girou, e o fio de esperança que a mantinha firme se desfez em suas entranhas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria decidiu que precisaria encontrar Ana sozinha. Reuniu coragem, ao cair da noite, seguiu pela estrada maldita. O caminho, geralmente conhecido por suas paisagens deslumbrantes, havia se transformado em um labirinto de sombras. Cada passo parecia ecoar com murmúrios de antigos pecados. Os ventos carregavam seus lamentos, e Maria sentia o peso da história pulsando sob seus pés. A lua cheia escondia-se por trás de nuvens escuras, como se quisesse evitar a cena do terror que estava prestes a se desenrolar. Assim que se aproximou da fazenda abandonada, um calafrio percorreu sua espinha. Os grilos haviam parado de cantar, e um silêncio ensurdecedor tomou conta do ar. Então, uma risada distante, estridente e anasalada, irrompeu da escuridão. A sensação de estar sendo observada a envolveu como uma névoa sufocante. Seus instintos gritaram, e ela percebeu que não estava sozinha. Você realmente acredita que pode acabar com o que não compreende? A voz ecoou, penetrante e cheia de desdém. Maria congelou. O terror a deixava com a respiração acelerada. Era uma armadilha, uma escada para o desconhecido. Um brilho prateado na areia chamou sua atenção. Com as mãos tremendo, ela se abaixou e encontrou o cordão de Ana, seu coração batendo tão forte que quase podia ouvir. Ali estava a esperança, mas também um aviso sombrio. Maria olhou para o horizonte. As sombras dançavam, manipulando a luz como se quisessem mostrar que sua jornada apenas havia começado, e que ela estava prestes a descobrir segredos que nunca deveria conhecer. Maria segurou o cordão de Ana com tanta força que suas mãos começaram a doer. A luz prateada do objeto iluminava seu rosto pálido em meio à escuridão, mas não era suficiente para dissipar o pavor que a cercava. Cada passo que dava em direção à fazenda abandonada parecia puxar seu corpo para mais perto de um destino sinistro, e a risada que ainda ressoava em seu ouvido só aumentava sua ansiedade. Vamos lá, Maria, você consegue, ela murmurou para si mesma, mas a voz soava distante, como se estivesse presa em um eco desesperado. Sua mente tentava se concentrar na imagem de Ana, em seu sorriso, em sua risada. Mas o que quer que estivesse na escuridão parecia querer engolir essa esperança. Avançou, e a terra sob seus pés parecia gritar. A cada passo, surgiam visões de sombra se contorcendo, figuras indistintas que se aproximavam, como se dançassem em um ritual macabro.
Mas sua determinação ainda queimava, mesmo diante do medo. Maria não poderia desistir. Ela precisava entender o que havia acontecido com Ana. Quando chegou na entrada da fazenda, um cheiro de mofo e decadência invadiu suas narinas. As paredes, descascadas e cobertas de trepadeiras, pareciam sussurrar segredos obscuros. Um vento frio soprou, e ela teve a sensação de que algo a observava, que os olhos do demônio, conforme as advertências, se ocultavam em cada fresta das janelas quebradas. Ao empurrar a porta rangente, a madeira se quebrou em um espasmo de dor, soltando um grito agonizante. O cheiro de morte e sujeira a atingiu em cheio, e ela teve que segurar a mão na boca para não vomitar. Com o coração quase parando, Maria entrou na casa, um espaço vazio habitado apenas pela escuridão. Dentro, tudo parecia parar no tempo. Móveis empoeirados e quebrados se empilhavam em um caos silencioso. Mas algo chamou sua atenção. Uma luz fraca emanava do que parecia ser o porão, uma dança relutante contra a insinuação de abandono. Com cautela, Maria desceu as escadas, cada degrau rangendo sob seu peso. Os ruídos lá embaixo misturavam-se com o eco da risada que nunca a deixará. Quando chegou ao fundo, parou. A luz revelava uma imagem horrenda. Várias figuras estavam dispostas em um círculo, os rostos cobertos por lençóis brancos, seus olhos invisíveis como se estivessem tirando força da escuridão. Ela teve certeza de que um deles era Ana. Maria! A voz soou, fraca e trêmula. Ajuda-me! Desesperada, ela avançou, mas um grito reverberou no ambiente, ecoando como um lamento profundo. As figuras começaram a se mover, e o círculo se fechou em torno dela, como se houvessem esperado que ela se aproximasse. Aquele não era um simples resgate, era uma convocação. Você não deveria ter vindo aqui, a voz irrompeu novamente, agora mais forte e mais clara. Era um aviso, mas Maria estava hipnotizada pela presença de sua irmã. O chão se agitou sob seus pés à medida que as sombras ganhavam vida, transformando-se em formas distorcidas que se aproximavam. Um arrepio percorreu sua coluna ao perceber que a escuridão não era apenas uma barriga vazia, mas sim uma manifestante do próprio demônio. Agora você pertence a nós, sussurrou, e uma risada maníaca ecoou, abrindo uma fenda de terror absoluto no coração de Maria. Ela girou, tentando escapar, mas as sombras a cercaram. Uma variação de risadas se misturava a gritos e lamentos. O mundo desapareceu, e o único pensamento claro em sua mente era: o que realmente havia acontecido com Ana? Com um último lampejo de esperança, Maria gritou, mas o som foi engolido pelo horror à sua volta. Na penumbra, uma figura emergiu, uma silhueta alta, com olhos brilhantes como queimaduras, observando cada movimento dela. Você não pode escapar. O demônio escolheu você. O terror tomou conta, e no calafrio do momento, Maria percebeu que seu destino estava entrelaçado ao de sua irmã e aquela estrada maldita. O que aconteceria com elas? Qual seria o próximo passo dessa maldição? A mente de Maria girava, enquanto a ameaça à sua volta se materializava a cada segundo. As sombras dançavam como se tivessem vida própria, fechando-se em torno de Maria, que ofegava em desespero. O ambiente parecia se fechar a cada segundo, como se a própria casa estivesse tomando cides com as entidades sombrias. A risada ecoava em seus ouvidos, vibrando em um tom agonizante. Maria, não olhe, a voz de Ana ressoou mais uma vez, agora abafada por um grito horrendo que vinha de uma das figuras encapuzadas. Aquela advertência foi como um raio, cortando o pânico e despertando uma ideia desesperada. Eu vou salvar você! Maria gritou, ao mesmo tempo que girava de volta, tentando encontrar uma saída no emaranhado de sombras. Mas a luz prateada do cordão era apenas um lampejo frágil em meio à escuridão opressora. As figuras com lençóis brancos, agora mais próximas, pareciam vibrar, como se estivessem alimentando-se de seu medo. Então, uma das silhuetas se destacou, seus olhos brilhavam com um mal chamado que Maria nunca havia sentido antes. Você não pode salvá-la, a voz veio de longe, mas estava próxima, quase no seu ouvido, e a sensação de frio percorreu sua espinha. Ela é nossa, e você também será. Outra risada, essa mais intensa,
irrompeu e seguiu em um crescendo, misturando-se com os ecos de lamentos e sussurros que pareciam vir de todos os lados. O chão tremia sob seus pés, e a escuridão se tornou uma barreira física, uma prisão que clamava por ela. Maria precisou de um momento para se recompor. O cordão de Ana estava quente em suas mãos, e sentiu um impulso repentino de força. Seria possível? Naquele instante, as palavras de sua irmã lhe forneceram o combustível necessário. Eu estou aqui, Maria. Lute. Se você está aqui, eu não vou desistir. Gritou Maria e, numa fração de segundo, ergueu o cordão em direção à figura que parecia ser Ana. Afaste-se de mim. A luz do cordão brilhou intensamente, um tubo de radiação que cortou a escuridão como uma espada. As sombras hesitaram, recuando e soltando gritos estridentes. Era como se o brilho do amor de uma irmã fosse suficiente para repelir o mal. Mas a figura encapuzada central, aquela com os olhos ardentes, zombou da sua ousadia. Você não entende. O que você vê é apenas uma ilusão. Ela não está aqui, nunca esteve. A risada se tornou um rugido distorcido, e Maria sentiu o chão tremer novamente, como se os fundamentos da casa se desintegrassem. Ela balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Ana! Responda-me! Gritou, sua voz cortante no caos. A luz do cordão parecia se intensificar, preenchendo o porão com uma aura de esperança. Maria, eu estou aqui! A voz de Ana surgiu, mas agora mais fraca, como um suspiro distante. O coração de Maria disparou. Ajude-me! Saia daqui! Não olhe para eles. Eles vão te pegar. Maria sabia que a verdade não poderia ser tão cruel. Com um movimento brusco, olhou em volta, observando cada figura à sua frente. Seus corpos cobertos em linho eram apenas ecos de almas perdidas, algo dentro dela pulsava com força, um desejo de libertar as almas. Então, uma pergunta queimou em sua mente: o que eles querem de mim? As almas têm que pagar por suas travessuras. A figura de olhos brilhantes, agora mais alta e ameaçadora, ergueu a mão. Uma rajada de vento frio soprou, envolvendo a sala em um turbilhão de desespero. Maria se virou e buscou uma saída, mas as figuras pareciam se multiplicar, pronto para cercá-la quais predadores. Nesse momento, o cordão pulsava em suas mãos, e não era só uma luz, era uma ligação com Ana. E naquele instante ela percebeu, a única maneira de realmente ajudá-la era enfrentar a origem daquele mal. Um novo impulso tomou conta de Maria. Eu não tenho medo de você! Gritou. E ao fazer isso, lançou-se na direção da figura central, determinada a resgatar o que não poderia perder. A escuridão rugiu, e a luz do cordão pulsou, refletindo o amor e a coragem que sua irmã sempre representou. Mas, nesse confronto, a reação poderia custar tudo. O que Maria faria em seguida mudaria não apenas o seu destino, mas talvez até o de todas. Aquelas almas aprisionadas. Na medida em que a luz e a escuridão colidiam, um novo terror se formava na casa velha, e com um grito, tudo poderia desmoronar. Que coisa horrenda estava realmente à espreita na fazenda? E qual seria o verdadeiro custo da liberdade? O caos assolava, enquanto Maria se lançava nas profundezas daquele terror. Maria avançou em direção à figura central, a luz do cordão brilhando com intensidade. Cada passo parecia um grito em um silêncio sufocante, como se a casa se contorcesse em agonia. Ela não sabia se estava se aproximando de Ana ou caindo cada vez mais na escuridão. O cordão pulsava, cada batida ressoando em seu coração. A figura à sua frente, agora mais nítida, parecia se transformar. O capuz escorregou para trás, revelando um rosto que lembrava Ana, mas distorcido e coberto por uma pele pálida. Você realmente achou que era forte o suficiente para nos desafiar? Seus olhos vermelhos brilhavam com uma fome insaciável, e seu sorriso era um pesadelo. Você não é minha irmã! Maria gritou, enquanto o terror se espalhava pelo seu corpo. Ana é boa, você é apenas uma cópia, uma mentira. Eu não vou cair nessa armadilha. Mais risadas ecoaram ao redor, e uma onda de escuridão ergueu-se, tentando engolfá-la.
Mas Maria segurou o cordão com mais força. Ana, onde você está? Por favor, me diga que você está aqui. Ela fechou os olhos, buscando qualquer sinal da irmã. A resposta veio com um sussurro, fraco, mas claro. Maria, eu estou longe, mas estou lutando. Confie em nós. As figuras ao redor começaram a se contorcer, como se estivessem em dor. Maria percebeu que cada uma delas era uma parte do mesmo espírito maligno, almas aprisionadas que precisavam ser libertadas. Ao mesmo tempo, a risada distorcida ficou mais aguda, uma cacofonia que a envolveu. No entanto, percebendo que todas as figuras eram ecos de alguma verdade perdida, fez uma pergunta crucial. O que você quer de mim? Sua voz tremia, mas a dúvida flamejava dentro dela. Queremos que você se una a nós, Maria. Assim como Ana se uniu a nós, a paz e a libertação vêm apenas com a escuridão. Gritou a figura, sua voz ressoando como uma rima macabra. A temperatura caiu drasticamente, cada respiração agora se tornava uma batalha para não sentir o peso da escuridão ao seu redor. Maria então se lembrou de um antigo ditado: a única maneira de vencer o mal é compreender seu desejo. Com essa ideia, decidiu confrontar o que quer que estivesse a assombrá-la. Se você é o que minha irmã nunca será, então você não é nada. Você é uma sombra. A luz do cordão explodiu em seu auge, como um farol no meio da tempestade. As figuras hesitaram, o poder de Maria provocava uma fissura na escuridão, que se espalhou instintivamente. Cada grito das almas aprisionadas era como um eco de libertação que reverberava no fundo dela. Com cada palavra, ela sentia que algo mudava, uma conexão se formava. Saia, Ana. Mostre seu verdadeiro eu. Seja mais forte. Maria implorou, o cordão brilhando intensamente enquanto ela se concentrou na verdadeira essência de sua irmã. Um grito surgido da escuridão fez as figuras tremerem. Alguém estava se debatendo. E então, no centro do caos, uma luz dourada começou a brotar, sugerindo que Ana poderia estar se libertando da influência maligna que a prendia. Mas a figura de rosto distorcido recuou, claramente ameaçada, e gritou: Você não sabe o que está fazendo, Maria. A verdade do seu coração será o seu fim. Com um novo ímpeto, Maria gritou para a luz crescente: Ana, venha. Juntas somos mais fortes. A casa virou um turbilhão enquanto sombras tentavam atacar, mas a luz dourada crescia, engolindo a escuridão aos poucos. E foi nesse momento, quando a luz e as trevas estavam em colapso, que uma cena horrenda se desdobrou. O verdadeiro rosto de Ana foi revelado, não como uma vítima, mas como alguém que trazia um peso que Maria nunca poderia imaginar. Uma sombra a seguiria, enquanto o cordão parecia incendiar-se. O que realmente havia dentro daquela luz estava prestes a se revelar, e Maria teria que decidir, libertar a irmã ou afastar-se antes que fosse tarde demais. O terror estava longe de acabar, e o preço da liberdade já estava sendo cobrado. Maria observou a luz dourada pulsar, um espetáculo hipnotizante que agora era a única esperança no meio daquela tempestade de sombras. Mas enquanto a luz crescia, o peso da verdade sobre Ana parecia entrar em cena, como um fantasma desesperado por liberdade. O rosto que ela tanto amava agora era um reflexo de sua angústia, uma batalha interna se desenrolando diante de seus olhos. Maria! A voz de Ana soou, não mais como um sussurro, mas um grito agonizante. Ajude-me! Não deixe que isso me consuma! O terror se alojou no peito de Maria enquanto ela olhava para a irmã. A luz aterrorizante parecia cada vez mais uma armadilha, tirando seu brilho e revelando a sombra que uma vez foi Ana. O que você se tornou? Maria questionou, a voz firme mesmo com o medo cravado em sua garganta. A risada da figura distorcida ecoou novamente, interrompendo o momento. Você não entendeu, não é? A fraqueza ela já era parte de você, Maria. Ana se alimentou dela, e agora você terá que decidir. O que pesa mais, sua irmã ou o que você deseja? Nesse instante, uma série de visões perturbadoras invadiu a mente de Maria. Ela viu Ana em momentos críticos de suas vidas, cada escolha levava a um fio do passado entrelaçado com dor e tristeza, revelando uma luta interna profundamente enraizada.
O silêncio que se seguiu foi como um grito ensurdecedor, cada memória trazendo consigo um tsunami de emoções. A figura distorcida, agora mais confiante, avançou lentamente. Ela não é a única que está presa. Você também está, Maria. Dentro de você mora a mesma escuridão. Então, por que não se unir a nós? Maria balançou a cabeça. Eu não vou me juntar a você. Eu vou salvar Ana. A voz dela ecoou na casa maldita, como um feitiço que desafiava a própria estrutura daquele lugar penoso. A luz dourada começou a estremecer, como se estivesse sendo puxada por uma corrente invisível. As sombras foram se intensificando e envolvendo as duas irmãs em um abraço sombrio, ceifando o ar ao redor. O cordão pulsava como um coração, mas Maria sentia que estava se desgastando. Você ainda não entendeu, Maria, a figura gritou. Para cada alma liberada, uma deve ser sacrificada. Assim, uma sensação de desespero tomou conta dela. Cada grito e sussurro das almas aprisionadas parecia uma condenação. Maria percebeu que a luta não era apenas para libertar Ana, mas também para não se perder no abismo. Enquanto a escuridão avançava, ela segurou o cordão com todas as suas forças, contorcendo-se entre dor e esperança. Memorou cada sorriso de Ana, cada risada, cada momento que havia compartilhado. Precisava lutar por isso. Eu sou mais forte do que você pensa. Ana, você ainda está aqui, eu sei. Venha para a luz! Gritou, enquanto a luta se intensificava. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. A luz dourada e a escuridão colidiram, como um choque entre duas forças opostas. Um eco ensurdecedor se espalhou por todo o ambiente, e Maria sentiu uma presença ao seu lado. Ana estava emergindo, mas não da maneira que esperava. As sombras se agitaram freneticamente, enquanto Ana levantava a mão, não como um símbolo de pedido de ajuda, mas como um sinal de aceitação da escuridão. Maria, é hora de fazer a escolha, disse Ana, com uma voz que fazia o coração de Maria parar. Eu não posso lutar sozinha. Junte-se a mim e finalmente conhecermos a verdadeira paz. O terror tomou conta de Maria frente à revelação. O que Ana realmente desejava? Poderia ser a salvação ou um convite para a perdição. O cordão agora parecia queimar em suas mãos, e ela sentiu que estava prestes a se rasgar em 1000 pedaços, assim como sua mente. A decisão estava por vir, e em meio à batalha de luz e escuridão, Maria enfrentava a escolha mais assustadora de sua vida, se unir à irmã ou lutar contra a própria sombra que poderia selar seu destino. O que aconteceria a seguir? Maria sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O que era o amor se transformava em uma faca cortante. A mão estendida de Ana pulsava com um peso insuportável. O chamado de sua irmã tornou-se uma canção de ninar para a escuridão, esperando que ela deixasse de lutar e se entregasse ao abismo. O cordão brilhante em suas mãos parecia gritar por ajuda, como se estivesse consciente da batalha que se desenrolava dentro dela. Eu não posso, ela murmurou, o ar escapando de seus pulmões como se a própria essência de sua vida estivesse sendo drenada. A figura distorcida girou ao seu redor, rindo de uma forma que congelava a carne, como se estivesse assistindo a um espetáculo de tragédia. Junte-se a nós, Maria. Descubra um poder que você nunca sonhou ter, a figura sussurrou, insinuando promessas sombrias que vibravam com a escuridão. Uma onda de tentação a golpeou, trazendo lembranças de momentos de fraqueza e dor, e uma delas a marcou profundamente, o dia em que Ana se sentiu tão sozinha que procurou refúgio nas sombras, distante de Maria, mergulhando em um abismo que ela nunca soube que existia. Você não é melhor do que eu. Sempre esteve aqui, escondida, Ana provocou, a raiva espiralando em sua voz. Seus desejos são fracos, Maria. Eles te prendem, e estão apenas esperando para te consumir. Uma verdade amarga reluzia entre as palavras da irmã. A dor que Maria sempre evitou encarar agora atacava ferozmente. O que realmente a impedia de aceitar a escuridão? Medo ou orgulho? Ela se lembrava de noites em claro, quando sentia uma pressão invisível esmagando seu ser, o mesmo peso que agora assistia a seu colapso. Escolha, Maria, gritou a figura vergada, aumentando a pressão ao redor de suas cabeças. As sombras se agitaram insistentemente,
como se quisessem arrastá-las para a imensidão negra abaixo. O cordão brilhante pulava de forma frenética, tentando escapar de suas mãos, e Maria percebeu que a luz estava perdendo a batalha. Desesperada, Maria prendeu a respiração. Ela olhou para Ana e sentiu o passado invadir sua mente, a força e a vulnerabilidade que existiam lado a lado entre elas. Eu não posso te deixar assim, Ana. Eu não consigo. O desespero brotou como uma flor em solo ardente, e o calor do amor transformou-se em dor. Você ainda é minha irmã. Eu ainda acredito que você pode voltar. A presença ao redor delas estremeceu, uma cólera coletiva erguendo-se da escuridão. A figura distorcida gargalhou, como se estivesse assistindo a um show em que a esperança se transformava em grito. A voz de Ana, agora mais distante, soava como um eco nas câmaras de um palácio abandonado. Isso é tolice, Maria. A luz não é a salvação. Não é para você. Você só está prolongando o sofrimento. Junte-se a mim e terminaremos essa dor. Com o coração em frangalhos, Maria viu alguém entrelaçado nas sombras, uma silhueta famosa, um rosto familiar que nunca deveria voltar. Era a mãe que elas haviam perdido, e seu semblante refletia uma tristeza imensa. Ana, Maria, a voz ecoou, feito um sussurro carregado de desespero. Liberte-se da escuridão antes que ela consuma vocês. Um impulso primal empurrou Maria a agir. Era preciso decidir. Decidir antes que o tempo se esgotasse. Ela enxergou a luz dourada vacilante ao seu redor, desafiando as trevas. Eu não vou me render! Gritou, o cordão ardendo em suas mãos. A escuridão não me definirá. Nesse instante, a consciência de Maria se expandiu, como uma onda avassaladora, possuindo-a por completo, suas emoções misturadas a um único impulso de amor. A luz intensificou-se, e o eco da risada da figura distorcida tornou-se uma cacofonia de raiva e desespero. As sombras recuaram lentamente, enquanto Maria sentia seu espírito se elevando, embora não soubesse se era uma luta ou um mergulho no abismo. Mas a imagem de Ana agora era um campo de batalha, uma forma confusa de luz e escuridão entrelaçados, e no fundo ela viu que a escolha final ainda estava por vir. A dúvida perpassou seu coração como um veneno. O que aconteceria quando a luz finalmente se sobrepusesse ao escuro? Se a verdadeira aniquilação fosse uma escolha que ela não poderia evitar? Poderia Ana se libertar, ou a escuridão a possuiu para sempre? A tensão crescia, cada segundo era desesperador, e enquanto o clarear da técnica se tornava quase palpável, Maria sentiu uma batida feroz. A verdadeira batalha estava apenas começando, mas a resposta à sua pergunta dependia de uma escolha que talvez não fosse dela. E, no ar, a dúvida pairava: Ana, você ainda luta por nós? Maria sentiu a luz ao seu redor pulsar, um organismo próprio que se esforçava para resistir ao peso das sombras. Mas a presença distorcida não recuaria tão facilmente. Ela sabia que uma batalha estava se formando, e a escuridão estava sedenta por sangue. Retorcendo-se, as sombras começaram a gritar, uma sinfonia de vozes sussurrantes que invadiu sua mente. Você não pode vencer, um coro ecoou, misturando-se aos lamentos de Ana. A escuridão sempre retorna. O coração de Maria disparou, seu corpo tremendo à mercê do caos. O cordão brilhante em suas mãos parecia querer se libertar, pulsando como se tivesse vida própria. Se ao menos eu pudesse conectar as pontes entre nós. Pensou, seu olhar desesperado fixando-se em Ana, que agora parecia uma miragem de si mesma. As sombras se agitaram com renovada ferocidade, e, improvisamente, a figura distorcida tornou-se mais clara, destacando-se contra o fundo negro. Era um reflexo grotesco, um rostinho que ela conhecia bem. Era sua própria face, deformada, consumida pela dor e arrependimento. Veja o que você poderia ser, Maria sussurrou à criatura, deslizando para mais perto. Uma rainha da escuridão, imortal e cheia de poder. Maria cerrou os punhos, decidida a não se deixar seduzir por aquela visão horrenda. Não sou você, gritou, sua voz ecoando na escuridão enquanto a luta escalava. Você não é o que pensa ser. Você sempre teve uma parte da escuridão dentro de si. A voz de Ana soou, seu tom carregado de um peso triste.
Essa é a verdade que você tem medo de enfrentar. E eu sou a prova disso. Aquelas palavras a atingiram como um murro na barriga. Maria hesitou, sua mente sendo bombardeada por memórias de momentos pesados, segredos que ela nunca ousou compartilhar. O medo de se tornar o que detestava a torturava. Mas, ao mesmo tempo, havia um fio de esperança que insistia em se agarrar à sua essência. No entanto, a pressão nas têmporas aumentava. Ela sentiu como se estivesse sendo esmagada por um peso atroz. Eu não posso fazer isso sozinha, gritou, enquanto as sombras se fechavam ao seu redor com um rugido faminto, dispostas a arrastá-la para o abismo. E como se respondesse à sua súplica, a luz dentro do cordão começou a se expandir, um brilho glorioso e reluzente. Maria sentiu uma onda de calor em suas mãos, aquecendo sua alma. Preciso fazer isso. Escute, Ana balbuciou, ofegante. Nós podemos juntas, só precisamos acreditar. Juntas? Você realmente acredita que isso é possível? A figura de Ana ficou mais perto, os olhos agora ardendo com a própria escuridão. Eu sou livre. Você é a única que está presa entre esses dois mundos. As sombras se agitaram novamente. Por um breve instante, Maria viu a verdade nua em sua frente. A escuridão não era uma entidade à parte, mas havia crescido, vivendo dentro dela mesma. Uma escolha tortuosa se formava em sua mente no fundo. Ela sabia que não haveria reembolso. A libertação e a condenação estavam entrelaçadas. Maria se virou, encarando sua própria imagem corrompida que tinha se tornado um símbolo de suas fraquezas. Eu não tenho medo de enfrentar quem eu sou. Sua voz ressoou com um poder que ela não sabia que possuía. Naquele momento, a luz irrompeu em um espetáculo encantador, dispersando as sombras por um breve momento de clareza. Mas com um último rugido da escuridão, a imagem de Ana se distorceu, transformando-se em uma criatura grotesca. No fundo, você nunca me deixará ir, Maria gritou, mas antes que pudesse reagir, as sombras atacaram, tomando conta dela, sugando toda a luz de seu ser. No entanto, ela sentiu algo quente e pulsante, o cordão ainda estava em suas mãos. E ao ecoar a risada da figura distorcida, um pensamento a assombrou. E se, no final, a liberdade de Ana significasse sua própria condenação? O que seria dela agora? A escolha se aproximava a passos largos. O terror crescia enquanto a luta dentro de Maria intensificava, ameaçando se dar por vencida. O que ainda restava de sua luz poderia realmente vencer a escuridão? Uma nova sombra surgiu no canto de sua visão, um movimento furtivo e veloz. Isso não era só uma luta familiar, mas algo se escondia nas trevas. Algo que não queria ser encontrado. Maria sentiu a escuridão se fechar como um manto pesado ao seu redor, a pressão crescendo enquanto a sensação de desespero a invadia. As vozes sussurrantes, cada vez mais insistentes, moldavam suas lembranças em imagens distorcidas, como um filme de horror em loop. No fundo, um instinto primal gritava para que ela fugisse, que se escondesse de tudo aquilo. Mas onde poderia correr? O cordão pulsava em suas mãos, e a luz parecida com um farol em meio ao furacão de trevas. Maria, você não pode resistir a isso, a sombra grotesca, um espelho quebrado de quem ela poderia se tornar, avançou, a boca se contorcendo em um sorriso macabro. Sua alma é tão doce e a escuridão adora uma oferta. Ana estava perto, mas parecia cada vez mais distante, como se a conexão entre elas estivesse sendo destruída aos poucos pelas sombras. Ajude-me, Maria! Se você cair, eu caio também. Seu apelo se misturou a um grito estridente quando uma onda obsidiana de trevas quase a engoliu. Maria respirou fundo. Sabia que a escolha tinha que ser feita. Não! Eu escolho a luz, bradou, sentindo as palavras reverberar dentro dela. Mas a criatura observava com um olhar caviloso. Ah, mas a luz nunca foi realmente sua, Maria. É apenas uma máscara que você se recusa a tirar. Com um movimento brusco, Maria levantou o cordão. O brilho intensificou, repelindo temporariamente as sombras. No entanto, conforme ela se concentrava para controlar a luz, percebeu que não estava sozinha naquela batalha. Uma nova presença estava se formando, uma sombra que não fazia parte dela,
mas que a observava com um interesse maligno. Por um momento, a escuridão hesitou, como se sentisse o mesmo medo que Maria. E então, surgiu uma figura à sua esquerda, uma silhueta alta envolta em névoa, que parecia ter saído do próprio abismo. Você não reconhece? Sou a essência daquela que você considera perdida. O sussurro arrastava-se como um afago gélido. Ana nunca foi livre. Ela pertence a mim e você, querida Maria, não tem coragem para me desafiar. A revelação a deixou paralisada. O peso da verdade a esmagou. Era como se seus próprios fantasmas tivessem se juntado à festa macabra ao seu redor. O cordão brilhava intensamente, mas a luz começou a oscilar, como se estivesse hesitante. Sou eu quem controla a claridade dentro de você, minha amada. A voz ecoou, agora vinda de todas as direções, cada palavra cortando fundo. Tire isso de mim e você tirará a única coisa que tem. Maria sentiu-se despedaçada. Estava em uma encruzilhada sombria. Ana, se você ainda está lá, me escute. As palavras saíram em um grito solitário, uma súplica que provavelmente ecoou em um abismo. E no instante em que os olhos de Ana se encontraram com os de Maria, a conexão se acendeu. Eu não sou apenas escuridão. O choque de revelação. Era uma mistura de luz e sombras, e a verdade começava a rasgar as trevas à sua volta. Mas a presença sombria se insurgiu com um grito estrondoso de raiva, suas garras se arrastando no chão. As sombras começaram a dançar freneticamente, cada vez mais próximo de arrastá-las para o inferno. Maria percebeu então que a luta não era apenas contra as sombras ao seu redor, mas contra a escuridão dentro de si mesma. O cordão brilhava, mas a luz dependia dela, de suas escolhas. O que eu faço agora? Pensou, a voz de Ana se misturando àquelas que sussurravam, cada uma desejando um pedaço de sua alma. Liberdade ou condenação? E foi nesse instante que voltou a surgir uma nova sombra, ainda mais profunda que as anteriores. Uma silhueta sem rosto e mais imponente, que moveu-se com a certeza de quem estava ali para reivindicar o que era seu. Você não pode escapar da sua verdade, sussurrou a nova figura, como um eco distante. Sua hora está chegando. Enquanto o caos se alastrava, Maria olhou para o cordão, suas mãos tremendo. Era o último fio de esperança ou uma armadilha? A escuridão estava pronta para se lançar sobre ela de vez. E então, a única pergunta que escapuliu de seus lábios foi: quem realmente sou eu? Maria fechou os olhos, a mente em um turbilhão de desespero e dúvida. Na escuridão profunda, os sussurros tornaram-se um urro ensurdecedor, uma cacofonia de vozes que clamavam por sua destruição. A presença à sua volta pulsava, e a nova sombra crescia, como um monstro faminto se preparando para devorar suas esperanças. Você nunca sabia, não é? A verdade sobre si mesma. A sombra sem rosto avançou, enganando a luz do cordão que havia prometido proteção. Você é como um vaso quebrado, repleto de cacos enferrujados. E a escuridão? Ela se alimenta disso. Maria não conseguia mais discernir a diferença entre suas emoções e aquelas que as vozes lhe impunham. Uma parte dela queria acreditar que a luz era dela, enquanto outra parte a empurrava para o abismo, sugerindo que a única saída era aceitar o que realmente era. As memórias que você esconde, continuou a sombra, sua voz soando como gritos distantes, as dores, as traições, tudo isso é seu, e eu sou apenas a manifestação do que você não consegue enfrentar. Maria abriu os olhos, sentindo a pressão dentro dela aumentar. A essência do cordão parecia vibrar, mas ela começou a duvidar se realmente poderia confiar na luz. O sorriso macabro da criatura de antes tinha se desvanecido. Em seu lugar estava a certeza de que a escuridão não era uma entidade externa, mas uma parte intrínseca de quem ela era. Você não precisa lutar mais, sussurrou Ana, sua essência agora completamente entrelaçada com a sombra protetora. Deixe que eu a ajude. Aceitando a escuridão, você encontrará a verdadeira liberdade. Não, gritou Maria, uma chama de revolta queimando dentro dela. Você não pode me fazer isso. As palavras ressoaram como um eco, e ela percebeu que sua própria força era combustível. A luz do cordão não era apenas uma defesa, era também uma arma. Ela não estava sozinha, Ana ainda lutava dentro dela, embora envolta em trevas. Maria levantou o cordão mais uma vez,
e a luz explodiu como um raio no meio da escuridão. As sombras hesitaram, como se fossem água tentando se esquivar do toque do fogo. Eu sou mais do que isso, declarou, com a força de uma tempestade. Sou luz e sombra. Não vou desistir de nós. As vozes começaram a se transformar em gritos de desespero, e a nova sombra tropicou à medida que a luz crescia em intensidade, queimando as correntes que aprendiam aquela escuridão. E então, algo inesperado aconteceu. A sombra imponente começou a se desvanecer, dissolvendo-se aos poucos na luz. Mas em meio ao caos, uma risada baixa ressoou, fria e distante. Ainda não acabou, minha querida Maria. Sua jornada está apenas começando. A risada se espalhou como um pesadelo imortal. Maria sentiu o chão tremer, e as trevas começando a se aglutinar novamente, uma nova forma se erguendo das cinzas da sombra que havia sido destruída. Com as garras da nova sombra fazendo caminho à sua frente, Maria percebeu que seu dilema não terminaria ali. As trevas estavam se reformando, mais fortes, e a cada escolha, sua identidade se tornava mais volúvel, mais desconhecida. Quem é você realmente? Sua própria voz, agora reverberava com um eco do desespero. Agarrou o cordão firmemente, a luz pulsando em suas mãos. Estava pronta para mais uma luta, mas era uma luta que prometia revelar não apenas o que estava fora, mas também o que existia dentro dela. O que mais poderia surgir das sombras? E, quando a luz finalmente se dissipasse, quem seria Maria então? Maria sentiu a escuridão começando a se fechar novamente, um peso insuportável batendo em seu coração. A figura distorcida, agora mais concreta, se erguia como uma montanha de trevas, e a risada fria coava como um trovão em seu fundo. Este não era um mero confronto. Era uma batalha pela própria alma. Ela olhou ao redor, sentindo a presença de Ana, cada vez mais tênue. Ana, onde você está? Gritou, mas apenas o eco de sua voz respondeu. Você não pode me salvar, Maria. A figura respondeu, sua voz um misto de sussurros e gritos. Nós somos unos agora, a escuridão e a luz, seu destino está selado. Maria respirou fundo. O cordão pulsava em suas mãos, confiando que a luz ainda poderia prevalecer. Não, eu não sou você. Você não controla a mim nem a minha irmã. As palavras saíam com um fervor que só a raiva e o desespero poderiam alimentar. É você que não entende. A figura gargalhou, um som que fazia as paredes tremerem. Cada escolha sua leva mais para as sombras. Você não pode escapar de suas fraquezas. E nesse momento, Maria percebeu a verdade horrenda. A escuridão que a cercava não era um ser externo, mas uma parte dela mesma, uma manifestação dos medos e inseguranças que a acompanharam ao longo da vida. Ela foi atingida por memórias, imagens de erros cometidos, de palavras não ditas. O rosto de Ana, pálido e triste, a fitava de longe. Maria, não deixe que isso a consuma. Estamos juntas. A voz de Ana, embora distante, era como um farol em meio à tempestade. Eu não vou desistir de você. Gritou Maria, a determinação ardendo em seu coração. Nós somos irmãs. Você é mais do que essa escuridão. O cordão respondeu ao seu chamado, e uma onda de luz dourada explodiu, varrendo as sombras. A figura distorcida começou a recuar, e uma grita agônica encheu o ar. Com cada passo que a luz avançava, Maria sentia as correntes da escuridão se desfazendo. Mas a sombra central não se renderia facilmente. Você pode ter fogo, mas não tem controle. Essa luta não acaba aqui. A voz se tornou um rugido devastador, e com uma tempestade de sombras, partiu-se em várias formas, atacando-a como um enxame. Maria lutou contra a onda de trevas, focando em sua própria força. Lembrava-se de todos os momentos em que havia se levantado após cair, cada batalha a havia moldado. Eu sou luz e sou sombra, mas eu escolho a luz. Bradou, e a luz do cordão explodiu em um brilho ofuscante. As figuras sombrias, ante a intensidade da luz, começaram a se desvanecer, como areia escorrendo pelos dedos. Ana surgiu, uma imagem mais clara agora, seus olhos brilhando com esperança. Isso! Você está fazendo isso, irmã!
Vamos, Maria. Maria estendeu a mão, e um laço invisível formou-se entre elas. Ela viu a verdadeira essência de Ana renascer, a luz dourada do cordão refletindo o amor que sempre tiveram uma pela outra. Juntas, somos mais fortes. A escuridão hesitou, então começou a se contorcer furiosamente. Não! Eu não posso permitir isso! Gritou a presença sombria, mas era tarde demais. Com uma explosão de luz, Maria e Ana convergiram suas energias, e a escuridão foi engolida em um ato de purificação. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, como se o ar estivesse aguardando. A luz se dissipou, e Maria se viu em um espaço vazio, livre das sombras. Mas o que havia acontecido? Estamos livres por enquanto, a voz de Ana ecoou levemente. Maria se virou e viu sua irmã, mais uma vez cheia de vida, embora um brilho de tristeza ainda estivesse em seus olhos. Conseguimos, Maria disse, o coração ainda batendo forte. Conseguimos, Ana. Mas e as outras almas? Ana pensou por um momento e saiu de perto, olhando para o horizonte onde a escuridão havia existido. Elas precisam da felicidade que encontramos. Mas podemos fazer isso juntas, precisamos salvá-las. Enquanto as palavras se assentavam, o cordão em suas mãos começou a brilhar novamente, um símbolo de que a luta contra a escuridão não tinha fim. Maria olhou para o céu nublado, percebendo que a estrada maldita ainda existia, mas agora tinha uma nova missão. Vamos, irmã. Juntas, podemos transformar esse lugar e liberar todas aquelas almas que foram perdidas como nós. E assim, mão na mão, as duas irmãs saíram da fazenda, dispostas a enfrentar aquele terror que havia traído tantas almas perdidas, agora com coragem renovada. As sombras poderiam sempre assombrá-las, mas o amor entre elas era uma luz que poderia atravessar qualquer escuridão. Maria se virou pela última vez, olhando para a estrada que agora representava não só o medo, mas também a esperança de numerosos futuros a serem salvos. E à medida que se afastavam, o céu começou a se clarear lentamente. Era um novo começo. E uma nova história estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. O apoio de verdadeiros fãs de terror é fundamental, e só você pode fazer isso acontecer. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.